Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso, se afastando do sistema político, que é o governo da besta, ok? Se você não sabe, saiba então que o governo político é o governo da besta. E que o governo da besta vai governar através dos governos políticos. A política é o governo dos homens. A política é o reino caído dos homens, ao qual Satanás ofereceu a Jesus lá em Lucas capítulo 4, ok? Então, meus amados, eu procuro fazer os vídeos só quando eu estou inspirado por Deus, ou quando Deus me inspira, eu venho com aquela inspiração de fazer. Eu não fico fazendo vídeo aleatório, vou fazer isso, aquilo. Às vezes até faço diante de uma mensagem, toda mais inspirada por Deus. Deus toca no meu coração, eu tenho que fazer o vídeo, vai fazer o vídeo, e daí eu já vejo os versículos, às vezes dou estudado, eu já sei de cor, e vou e faço o vídeo, é assim que eu faço. A orientação do Espírito Santo e de Deus, não de mim mesmo, ok? E eu senti nesses dias que nós estamos vendo aí o que aconteceu, muita adoração ao papai. O papai morreu e começou uma adoração muito frenética, e vai ficar alguns dias aí na mídia e vão deixar o corpo do papai lá para poder adorar, tocar nele, ver ele, entendeu? Mas, pastor João, você pergunta, qual papai? Bom, eu vou ter que, para alguns que não entendem sobre isso, o papai que eles chamam aqui na terra é o Papa. Mas a palavra diz, lá em Mateus, capítulo 23:9,
Eu fiz a colinha aqui porque não esqueço o versículo. Eu sei o que está escrito, mas acabo esquecendo. Não, às vezes eu sei o texto, mas esqueço o capítulo, né? Eu sei o texto, mas esqueço o capítulo e o versículo. Então, para ter a referência mais fácil, eu fiz a colinha aqui. Mateus 23, 9. A palavra diz bem assim, ensinando nós, é uma doutrina, né? E um mandamento de Deus. A Bíblia diz assim: não chameis ninguém de pai, não chamei ninguém de papai, porque um é só o vosso Pai, o Deus Criador que está nos céus. Esse é o vosso Pai verdadeiro. Por quê? Porque Ele nos formou, Ele nos criou. Então, na verdade, aqui não está dizendo para nós não chamar nosso pai biológico de pai. A Bíblia fala sobre Isaac, sobre Abraão, fala sobre Abraão, sobre Isaac e Jacó, e fala a descendência. Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai. Isso não é errado. O contexto que diz aqui em Mateus 23, 9, não chamei ninguém de pai, é no sentido teológico, no sentido espiritual, de nós tomarmos espiritualmente alguém por pai espiritual, que é o caso do Papa Francisco, e os demais papas que vieram, que se intitulam, né, os enviados de Deus, e o não são. Na verdade é o contrário. Esses são os verdadeiros hipócritas, o qual também eu não sabia. Eu sabia o sentido de hipócrita, mas não sabia qual era a palavra literal de hipócritas, que quer dizer atores. Eles se fazem ser, mas não são. Fazem um teatro, são atores, bons atores. Então, quando Jesus chamava eles de hipócritas, Jesus falava: vocês são bons atores, hein? Vocês são atores. Vocês não são o que dizem que são. É assim? Então, a palavra hipócrita é isso. E esses são hipócritas, porque eles se dizem representar Deus, mas eles não vivem os ensinos. Para começar, os hipócritas, esses que se dizem ser religiosos, começando lá pela grande meretriz, a grande prostituta, que se prostitui com todo tipo de religião, ela se diz ser de Deus, mas não são, porque a própria palavra diz lá em Apocalipse que eles se prostituem com outras religiões. Isso se chama ecumenismo. Em nome do Senhor Jesus, em nome do amor, em nome de Deus, não importa qual credo você seja, mas em nome do amor, do que Deus fala do amor, então nós vamos se juntar com os candomblistas, os espíritas, as seitas, enfim, vamos se juntar com os demônios, com espíritos maus, não tem problema na sua religião. Em nome do amor, vamos ter a unidade, uma só unidade. Todos crêem da forma que quiser e todos vamos servir ao seu Deus, cada um serve ao seu Deus como quiser, mas vamos estar juntos. Importante é nós estarmos juntos, ajudarmos, mas isso não é mandamento de Deus, isso não é ensino de Deus. Isso contrapõe a vontade de Deus e os mandamentos de Deus, porque eles criam leis e dogmas de homens e se desviam da verdade. E quando eu trago para vocês aqueles que chamam o Papa de papai, que Papa quer dizer papai, mas lá em Mateus diz: a ninguém chameis de papai, a ninguém chamei de pai, pois um é só o vosso Pai. Mateus 23, 9, que é o Criador, que é o nosso Deus, há um só Pai, no sentido espiritual e criador. O homem pode ser pai biológico, mas espiritualmente ninguém pode usurpar ou querer tirar a glória de Deus, sendo Ele somente, tanto que Ele deixa registrado na sua palavra. Então, meus irmãos, vendo essa comoção que está aí, são milhares e milhares de igrejas que já estão juntamente com a igreja, digamos, a grande, que está com a igreja, a grande Babilônia, aquela que se prostitui com todo tipo de religião. Tanto que eles estão dentro das pautas da ONU, né, das 17 pautas, estaria o ecumenismo, as junções de todas as igrejas. Nós temos no mundo todo essa junção. É uma cartilha a seguir para a chegada do anticristo. A palavra diz que, se possível, o espírito do anticristo que já atua enganaria, se possível, até os escolhidos. Por quê? Devido a dar crédito na mentira. Porque eles acreditam
Na mentira. Ah, parece ser bom, né? É no nome de Jesus, é por causa do amor. Vamos abraçar os sodomitas e vamos cultuar a Deus. Continue sendo sodomita. Continue sendo um beberrão. Continue na política a roubar e enganar. Continue, não tem problema. Importante que nós estemos juntos e vamos nos ajudar. Se rouba lá, eu não roubo aqui, mas vamos continuar juntos. O sodomita continue dormindo, né? Homem com homem. E não tem problema. O importante é o amor, nós se respeitar um ao outro no sentido de humanidade. É assim que eles pregam. Isso se chama junções das igrejas, ecumenismo. E é o que se prega. Nós observamos agora no Brasil, quando o pastor Manuel Ferreira esteve lá vendendo o gado. Muito obrigado, Rabino Schwartz. E agora vamos passar a palavra ao bispo Abner Ferreira, da Assembleia de Deus Madureira, no Brasil. Cumprimento Sua Santidade, Papa Francisco, meu irmão da República da Argentina, cumprimentando Sua Santidade, cumprimento todos os demais líderes que estão participando desse evento, sendo acolhidos aqui pelo Papa Francisco, e em nome das Assembleias de Deus do Brasil, Ministério de Madureira, nós estamos juntos. Vendendo a população como se fosse dele para o Papa, se juntando nas pautas da ONU, da Agenda 2030. Se der, eu vou deixar um pedacinho para vocês. Ele se ia juntando e vendendo ao povo. Aqui no Brasil, houve também agora, recentemente, o pastor que entregou a igreja, disse: a igreja é sua, para o prefeito de São Paulo, que é um maçom, que serve o arquiteto, que serve a Baphomet. Vou, nos locais que puder, fazer campanha aberta e totalmente. Quer que eu lhe diga? É o mínimo que eu posso fazer por quem respeitou os crentes nessa cidade. Prefeito, esta igreja é sua. Esse povo é seu. Todo mundo já entendeu e vai sair daqui hoje fazendo o serviço que tem que ser feito. Muito bem, ainda na comemoração dos 100 anos do Grande Oriente de São Paulo, hoje o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo, seja bem-vindo conosco. É sempre uma alegria, porque comemorar 100 anos não é toda hora, né? E ter a presença de vocês hoje na nossa festa é muito importante. Espero que esteja gostando. Ah, sim, com certeza. E você vê, poder estar aqui com vocês, com meus irmãos, minhas cunhadas, da comemoração dos 100 anos é de fundamental importância. E a gente comemora muitos centenários aqui na cidade de São Paulo, né? O bicentenário da independência, o centenário da arte moderna. Então, estar aqui com vocês na comemoração de 100 anos é motivo de muita alegria, até porque foram 100 anos de muita prestação de serviço à sociedade, de poder contribuir com essa cidade, com esse estado e com esse país maravilhoso. Então, eu tenho muita alegria de poder estar aqui, do lado do meu querido Alok, do nosso grão-mestre. Mas você sabe que quando a gente faz parte de uma ordem que você tem os irmãos trabalhando, né, junto com você, e você poder ter o respaldo de todas as pessoas do bem, isso vai nos dando força e vai nos dando condições de fazer um bom trabalho. Então a gente está muito feliz com o que está fazendo, sempre tem muita coisa para fazer ainda, mas a gente já está conseguindo fazer muitas entregas importantes aqui na cidade, que eu acho que é fundamental para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Maravilha, Maluco, prefeito com a gente, eu acho que é importante. Meu irmão Ricardo, aqui é tua casa.
O Grande Oriente de São Paulo se orgulha muito de ter uma pessoa com a sua envergadura ética e moral e com o teu comprometimento maçônico. Você nos orgulha com o teu trabalho. O pastor entregou a igreja e disse: essa é tua igreja. A igreja não é do homem, a igreja não é do governador, não é do presidente, a igreja é de Cristo que comprou com seu sangue. Mas estão trazendo heresias e mentiras e engano dentro da igreja. Agora, como eu falo sempre desses textos de contexto de teoria da conspiração, na verdade nós entendemos, eu estudando muito o assunto, eu sei que a esquerda e a direita fazem parte do mesmo Senhor. Qual Senhor? O Senhor desse século, que cegou o entendimento de mundo para que não venham resplandecer o Evangelho de Cristo. O apóstolo Valdomiro Santiago se submeteu a um ritual maçônico da imortalidade e elevação de grau. 33 na presença dos fiéis. Na Academia William Shakespeare, eu declaro imortal Senhor Valdomiro Santiago. O maçom-chefe segura uma pequena espada e consagra o apóstolo ao demônio. Baphomet lhe conferiu vida infinita na terra. Pelos poderes a mim conferidos. Ritual da maçonaria durante o culto. Sim, o apóstolo Valdomiro Santiago se submeteu a um ritual maçônico da imortalidade e elevação de grau. 33 na presença dos fiéis. O Senhor da direita e da esquerda é o Deus Mamon. É o que eu tenho ensinado. E é isso que eles têm feito dentro desse mundo, qual o reino caído, qual está já programado. Já está profetizado que vai ser deste mundo. Então, dentro deste contexto do que eu estou falando para vocês, dessa síntese, desse começo de ensino aqui, eu mostro para vocês aquele que é chamado de Papa, que chamam de Papai, ao qual a Bíblia condena: não chamei ninguém de Pai, a não ser o vosso Deus, que é o vosso Pai. A Bíblia diz que é para nós sair do meio da Babilônia, que são esses que trazem o ecumenismo em nome do amor, mas não em nome da justiça e nem das leis de Deus. Que se prostitui. Quando se prostitui, quer dizer se ajuntar. Comem, bebem. Fazem tudo de igual em nome do amor humano. Não amor de Deus. E com isso eles desrespeitam as leis divinas. As leis. Adorarás somente o Senhor teu Deus. E o que muitas religiões fazem? Adoram pastores. Adoram evangelistas. Adoram cantores. Adoram as celebridades, adoram os ricos, adoram imagem de escultura feita de barro, de madeira, de gesso, de ferro, de bronze e de ouro. Um dos piores pecados que tem na Escritura é a adoração a ídolos, e há muitas formas de ídolos. O bezerro de ouro criado por Arão era um ídolo, o qual se tornou um Deus para eles, e Arão dizia: eis o vosso Deus, peça a ele, porque o Deus Criador invisível não vai aparecer, sumiu, foi embora, então adore ele que ele vai fazer um milagre para vocês. Arão ensinou isso ao povo de Israel, desde sempre foi assim. As pessoas se desviam da verdade do Deus invisível, que não pode aparecer o homem, pois se ele aparecer as pessoas morrem, não suporta a sua glória, devido que nós somos pó do pó. As pessoas não entendem isso. Mas dentro dessa mensagem, a qual estou trazendo para você, dizendo sobre aqueles que chamam o Papa de Papai, estão equivocados e estão errados. Eu não estou confrontando a sua religião, o seu credo. Eu estou confrontando a sua estupidez. Eu estou confrontando a sua ignorância. Porque muitos, eu já até mesmo pregando para uma mulher, falando de Jesus,
ensinando o caminho da verdade. Ela falou assim para mim: seu João, eu sou católica desde quando eu nasci. Meu pai me ensinou o que eu devo fazer, e eu obedeço meu pai. Jamais eu vou me tornar crente. Fazer isso é o quê? Devemos levar a verdade e apresentar a verdade. A palavra diz que a verdade liberta. Mas essa verdade não é o que eu digo, mas sim o que está na Escritura, o que Jesus disse, e nós só transmitimos. Conhecereis a verdade, e essa verdade é Jesus vos libertará. É Ele que vai libertar você. E é por fé. Crede. Tem que crer. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é quem crê. Nós, obreiros, homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, enfim, todos aqueles que são levantados, pois a Bíblia diz que nós fomos comprados com preço de sangue, e Jesus fez de nós, desde o pequeno ao mais velho, desde o novo ao ancião, Deus nos fez rei e sacerdote. Todos são sacerdotes, desde a criança até o mais velho. Então eu entendo que Deus comprou, pois está escrito, o apóstolo Pedro disse isso, que Jesus nos comprou com seu sangue e nos fez rei e sacerdotes. Então todos devemos levar a mensagem na posição que Deus nos colocar. Pregar para 1, para 2, para 3, para 1000, para 10.000. No ministério que Deus colocar e te levantar, Ele vai te fazer assim, vai te usar. Não importa, todos somos sacerdote. Digamos assim, todos somos profetas do Senhor. É claro que nós devemos estudar as Escrituras e ter conhecimento para levar a mensagem. A palavra ensina isso, que nós devemos manejar bem as Escrituras. Um homem que maneja bem as Escrituras não passa vergonha, porque vai apresentar a lei reta, justa do Senhor. Então, com isso, nós trazemos aqui a verdade de Deus e confrontamos com a verdade de Deus a mentira dos homens, o engano dos homens, a falácia dos homens. Nós apresentamos. Então, as igrejas, aquelas que se dizem igreja do Senhor, mas que são falsas, daquelas que dizem servir ao Senhor e não servem, nós trazemos a verdade de Deus. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Aonde há luz, as trevas têm que sair. As trevas é vencida pela luz, que mostra, a luz mostra a nudez que está na escuridão, a mentira que está escondida, clareia a mente das pessoas. Muitos darão créditos, muitos intermédio da mensagem, muitos serão chamados. Mas entenda você que a Bíblia diz, muitos chamados, poucos escolhidos. Se você não tem sabedoria de entender essas mensagens, a palavra, a Escritura, lê, não entende, peça a Deus. Lê as Escrituras e peça a Deus. A Bíblia não diz que nós devemos ir lá com Gamaliel, nós não devemos ir lá fazer a faculdade de teologia, o qual é dividido também em vários temas, em várias situações, em vários tipos de ensino. Cada um dos ministérios tem a sua verdade, e eu deixo provada para você nesse vídeo. A Assembleia de Deus tem o seu ensino, a sua doutrina, os seus dogmas. Ensina a teologia. Vai para o Adventista, ensina também a teologia, tem os seus dogmas e já distorce e já muda a conversa. Vai para o Batista, vai para o Arminiano, vai para o Calvinista. Há divisões. Não foi Cristo que morreu por você? Então, a palavra diz que Jesus mesmo disse, apresentou, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Pronto, ponto final. Por isso que eu, como pastor desigrejado, seu irmão em Cristo, como que comprado com o sangue de Cristo, ao qual diz o apóstolo Pedro que Jesus não me comprou, comprou a você e nos fez reino, nos fez rei e sacerdote. E como sacerdote da casa, como sacerdote nesse mundo, eu devo pregar a verdade de Deus, confrontando a mentira, mostrando a luz da verdade. Irmãos, e nós vemos nos finais dos tempos agora, com maior intensidade, 2000 anos depois da vinda de Cristo a esta terra, o qual ele trouxe o avivamento, pois todos estavam mortos em seus pecados. Não há um justo sequer. Todos se extraviaram. Todos se desviaram do Senhor, se extraviaram. E agora ele traz de volta, aplicando
a vontade de Deus, a palavra de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é Deus, se esvaziou de si mesmo e veio a este mundo para te trazer o quê? Nova vida. Uma vida nova, o reconcílio com o Pai. Entenda que o Evangelho da verdade não consiste em material, em riqueza, em bênçãos. Essas coisas vêm ao reboque. Ela é automática. A bênção que está sobre você, dentro de você, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo, vai suprir tuas necessidades financeiras. Mas a mais importante, a comunhão para com o Pai e a herança eterna é em Cristo Jesus, se é que nós o temos. Ou você vem a ter, ou você tem, ou você queira ter, que é Jesus. Irmãos, se dentro dessa história de acreditar no Papa, no Papai, nos falsos profetas, nos falsos pastores, nos falsos padres, nos falsos eclesiásticos que aí estão, sabe, irmãos, se dobre a verdade de Jesus dentro das Escrituras e obedeça e viva o Evangelho seguindo a Jesus Cristo, o qual torna a frisar, ao qual ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olhe para o que eu estou falando para você. Observe, vá nas Escrituras e veja se eu estou falando alguma heresia, porque até mesmo eu posso falar uma heresia, criar um dogma, às vezes sem querer. Pode acontecer. Talvez a Bíblia diz que nós erramos por falta de conhecimento. Vamos até a perdição. Somos destruídos. Está em Oséias capítulo 4, verso 10. O meu povo é destruído. Oséias 6, a seguir você lê ali, fala tudo sobre isso. Meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então temos que ler a história, ler a biografia que está de Gênesis a Apocalipse. Leia aos poucos, mas leia e aprenda. Não entende? Peça a Deus, Deus vai te dar. E dentro, irmãos, dessa mensagem que nós estamos trazendo aqui, ensinando para você, e eu com isso eu também sinto, aprendo cada dia mais falando das coisas de Deus, mesmo sendo um homem pecador. Aliás, eu sempre ensino nas minhas matérias, nos meus vídeos, nos meus ensinos, que na verdade eu tenho uma visão diferenciada no sentido pelo Espírito Santo que foi me dado, me foi concedido. Se eu sou um pastor, um ensinador, um presbítero, um obreiro, estou exercitando essa função, eu sou menor. Porque no reino de Deus é tudo ao contrário. O maior é menor, o menor é maior. Eu entendo que quando Gil foi levantado, eu fui salvo e fui comprado e me tornei um sacerdote, se tornei um rei, um príncipe de Deus para o seu reino. Fui comprado com o sangue de Cristo e eu fui feito então sacerdote. Mas agora quando eu passo a ministrar a palavra, então agora eu sou menor. Porque o menor vai servir. Porque o maior vai servir. O maior vai servir o menor. Então eu sendo o maior, no sentido de eclesiástico, dizendo assim, eu sou um presbítero, eu sou um pastor, na verdade eu se torno menor, porque eu estou ali para servir e não ser servido. Jesus deu esse exemplo. Ele lava os pés dos apóstolos. E quando chega Pedro, ele vai lavar os pés de Pedro. Pedro fala, não, Senhor, Deus, não, eu que lavo seu pé. Jesus se humilhou. Ali disse para ele, Pedro, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Então Pedro falou, lava os pés, a perna, a cabeça, tudo, mas eu quero ter parte com o Senhor. Jesus se fez humilde, se humilhou. A Bíblia diz que o verbo se fez carne, que Jesus se esvaziou de todo o seu poder e glória. O Deus, Jesus é Deus, o Filho de Deus, o Herdeiro de Deus, que estava com o Pai, e sem ele nada disso teria sido criado, nem a terra, nem os luminares, nada. A Bíblia diz que sem ele nada teria sido criado. Então Jesus era dono, é Deus. Mas a palavra diz que Jesus se esvaziou da sua glória, se fez pobre literalmente. E dentro desse contexto da Bíblia, desses versículos e histórias, nós entendemos que Jesus promete para nós vitórias. Ele fez assim. Se desvestiu da sua glória, do seu poder e desceu à terra. O verbo se fez carne e habitou entre os homens. E ele diz, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele nos dá ânimo, fala para nós ter ânimo, tenha bom ânimo.
eu venci. Em outras palavras, sempre eu repito esses versículos porque faz ao encontro do meu coração a verdade de Deus e me traz fortaleza a mim e trará para você. Paulo cumprimenta: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Aí somos mais que vencedor por aquele que nos amou, está diante daquilo que Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo cumprimenta que nós somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Mas eu quero que você entenda nessa mensagem do final dos tempos, o qual eu trouxe dizendo sobre o papai, que muitos creem nesse papai, que é mortal, que morreu, voltou ao pó e voltou totalmente errado, desviado da verdade, profetizou, criou dogmas, estabeleceu força às trevas. E hoje o papai não existe mais, porque não é um papai eterno. O papa não é eterno, virá outro papa e outro papa. Já são mais de 100 e poucos papas que foi levantado. Todos morreram, todos os pais morreram. Quem é o teu pai no dia de hoje? Sempre levantarão um pai ou um papa que se diz ser pai da humanidade, que manipula o evangelho e as escrituras. Mas uma coisa eu digo para você, que o pai verdadeiro, ele é eterno, do início, meio e fim da criação de toda a existência da humanidade. Nosso pai é eterno, não tem início, não tem meio, não tem fim. Nosso papai é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não morre, não termina o seu reino. Mesmo Jesus, que se tornou homem para morrer como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, teve que morrer, pagou o preço, nasceu para morrer, pagou o preço do nosso pecado. Ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus e reina para toda a eternidade, o qual é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Yeshua HaMashiach, Jesus, o Senhor dos senhores, Rei dos reis. A Ele toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, ao Pai, e a Ele também e ao Espírito Santo, que é o nosso Consolador, porque quando Ele foi, Ele mandou o Consolador para que nós ficássemos tristes e órfãos, sem a presença de Deus. Entenda você, meus irmãos, e o que eu prego, ensino dentro do Evangelho, que é a verdade do Pai, que Jesus se manifestou e que Ele está chamando você para a salvação. Mas eu digo para você, se você quiser aceitar o convite de Jesus, não precisa de ir para um templo, não precisa nada. Onde você estiver, você ajoelha, e por essa palavra que você está ouvindo, que há um só Pai, não os papais que já nasceram e morreram, que é o Papa, os papas, criada por uma igreja, que se diz ser a igreja de Cristo, mas não é, que se diz ser povo de Deus e não é. Pelos frutos os conhecereis. Veja e leia os mandamentos de Deus, e veja e leia os mandamentos dos homens. E você tira a sua conclusão, quem é de Deus e qual é essa igreja. Qual é a igreja de Deus? São muitas denominações, são muitas placas, e todas se justificam: aqui é o certo, aqui é a salvação, só aqui. Ou aqui está certo, vamos se juntar no ecumenismo, está tudo certo. Não. Há um só caminho, há uma só verdade, há uma só vida, Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach são a verdade. A palavra diz em Provérbio que aos homens há muitos caminhos que lhe parecem levar à salvação, mas conduz à morte. Está em Provérbio. Porque na verdade aos homens muitos caminhos levam à salvação, diante dos seus olhos, do seu entendimento, mas não é verdade. Porque Jesus disse: há um só caminho, há uma só verdade, que é Ele, que conduz ao Pai. Há um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua HaMashiach, que conduz a Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Príncipe da paz, o que trouxe a espada, o que trouxe a divisão entre a verdade e a mentira, ao único, que é seu Filho amado, o Salvador. Então, irmãos, sabendo disto, de tudo isso que tenho falado para vocês, em confiar em papais que já nasceram e morreram, ou papas que nasceram e que já morreram, um é só o vosso Pai. Mateus 23:9.
Um é só vosso Pai, o vosso Deus que está nos céus, que é o teu Criador, e que criou também esses que se dizem ser papais, que otorgaram a si, com dogmas, com lei, dizendo: eu sou o Papa, eu sou o Papai. Tomou a glória para si, tirando de Deus. Estão em pecado, em blasfêmia, e pagarão o preço da eternidade no futuro lago de fogo. Dando agora, pós-morte, no inferno e depois lago de fogo, na sentença, com Satanás e seus anjos e todos os seus seguidores. Mais uma coisa eu quero deixar para você, que quando você aceitar o convite, quando Jesus falar intermédio da palavra, da mensagem, do evangelho verdadeiro, eu quero dizer para você aquilo que Jesus disse: toma a tua cruz e segue-me. Renuncie a si mesmo, renuncie todas as coisas ruins, renuncie os bens, renuncie tudo. E agora, espiritualmente, né? Tome a sua cruz espiritual, tome a cruz de Cristo. Você sabe o que é tomar a cruz de Cristo? É você pegar a Escritura e ler, ver os mandamentos. Doce aos lábios, para se falar e para se ler, mas no ventre se torna amarga, como está lá em Apocalipse. Por quê? Porque quando se lê, você vê o benefício, a glória de Deus, as maravilhas e o reino dos céus. Mas quando você vai praticar, ela se torna amarga dentro de você. Porque é difícil, não é fácil, mas não é impossível. Ninguém disse que é fácil, ninguém diz, nem Jesus disse que é fácil. Jesus disse: toma a sua cruz, então não é fácil. Para você seguir a Jesus, viver o evangelho, viver a palavra, não é fácil. Agora entenda você que Jesus diz: toma a sua cruz e segue-me. Entenda você, a palavra diz que Deus, o Criador dos céus e da terra, não poupou o seu próprio Filho, santo, justo, não poupou. Importa que não poupará a ti também. Então, irmãos, a justiça de Deus, ela opera. Considere então a bondade de Deus, o amor de Deus, tudo que Ele é de maravilhoso. Mas também entenda que Deus é justiça, que Ele não burla a sua justiça, que Ele cumprirá a sua justiça. E se você não tiver Jesus Cristo como seu intercessor, pois há um só mediador que intercede por nós, que é Jesus, você está em maus lençóis, você está perdido. Entenda que dentro desta caminhada, que Jesus está chamando você, para você se entregar a Ele, confessar a Ele, colocar sua vida perante Ele, há leis e mandamentos que devemos seguir, para que possamos alcançar a nossa vitória. E entenda que nessa caminhada que você vai prosseguir, você vai estar levando a cruz, ao qual Jesus te chamou e disse: toma a tua cruz e segue-me. Renuncie tudo para trás. Viva agora o novo ensino das Escrituras e viva o que eu estou ensinando, porque tudo que eu vos falo foi mandado do Pai, não é de mim mesmo. Amados e queridos irmãos, e dentro desse contexto você também tem que entender que tudo aquilo que Jesus passou, nós já passamos. E tudo que Jesus não passava lá no céu, agora Ele veio, o Verbo se fez carne e passa aqui na terra. A palavra diz que Jesus, ele teve canseira, ele teve sono, ao ponto de descer lá naquele evangelho onde se fala que ele acalmou as águas do mar na tempestade, quando ele estava naquele navio. Jesus estava cansado, Jesus estava com sono. Então Jesus, o Verbo se fez carne, tornou-se homem. Ele tinha as mesmas, como se diz assim, ele tinha as mesmas deficiências que nós temos: canseira, sono. Jesus, quando foi tentado lá em Lucas capítulo 4, a palavra diz que ele foi tentado no deserto, onde ele jejuou 40 dias e 40 noites. A palavra diz que Jesus teve fome. E o que aconteceu? Foi tentado por Satanás. Mas ele disse a Satanás: nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus teve sono, Jesus dormiu no barco, Jesus teve canseira, Jesus teve fome, Jesus teve sede, meus irmãos. Quando estava lá na cruz, diz a palavra que ele teve sede, e ele disse: tenho sede. Jesus disse: eu tenho sede, e pediu a eles água. Eles colocaram esponja e molharam em vinagre e o deram, aonde traz mais sede, para castigá-lo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. A Bíblia nos ensina isso.
Então Jesus passou por todas essas afrontas, diante desse sistema maligno, perverso. A Bíblia diz que ele mesmo disse: eu dei de mim mesmo. Ele deu de si, pagou a conta, mas eu torno tomá-la. Ele ressuscitou. E hoje ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o único que pode interceder por vocês. Maria, José, São Pedro, São José, São não sei o que, são todos falsos. São os santos criados, beatificados pelo papai. Papai dos humanos. Papais que já vem há 100 e poucos papais levantados, todos morreram. Mas o nosso papai sempre existiu. E está vivo. E reina para todo sempre. O nosso papai. Os demais papais vieram dizendo: eu sou papai de vocês, eu sou papa. Criaram dogmas e leis, enganando o ser humano. Eles morreram. Eles morreram errados. Morreram desviados da verdade. E aonde você acha que eles estão? Se com dificuldade, diz a Escritura, se salva aquele que é justificado por Jesus e vive a palavra e obedece, aonde aparecerá o ímpio? Os papais que nasceram e que vieram e que já morreram, que são papais falsos, eles estão, mediante a palavra de Deus, não é eu que julgo, mas é a palavra que julga, que aqueles que partem para a eternidade, sem a verdade, sem Jesus, sem obedecer, eles são condenados. Se com dificuldade se salva o justo, que tem Cristo, que obedece toda a palavra, é com dificuldade que vai se salvar, que vai entrar no céu. Aonde aparecerá esses que são ímpios? Ímpios são aqueles que quebram os mandamentos e a verdade de Deus, que se desviam da verdade, que não obedecem à verdade, que não obedecem às leis e mandamentos que está na Escritura. Faça você o julgamento, o prévio julgamento pela palavra, não de si mesmo, nem com um achismo. Eu acho. Não, você julga pela letra que está escrito. A Bíblia diz que os efeminados não herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz que os idólatras que adoram imagem, homens, todo tipo de adoração, a não ser o Deus na verdade, serão condenados. Está escrito: não herdarão o reino dos céus. Os mentirosos, os enganadores, os roubadores, os efeminados, os idólatras, e segue a lista daqueles que não herdarão. Não sou eu que estou julgando, está escrito, está na lei. É como um código penal, está na lei: não roubará. Se você roubar, você vai ser condenado a 5 anos de cadeia. Se matar, 30 anos. Só que na lei de Deus, não mate, não roube, não faça isso. Se abstenha de praticar o mal, porque senão vocês vão morrer e vão pagar a sentença eterna, nunca mais sairão da prisão. A condenação é eterna após a morte. Se nós não tivermos Jesus Cristo para nos defendermos e dizer: Pai, eu paguei a conta dele. Eu fui moído pela transgressão dele. Eu morri, eu derramei meu sangue é puro, limpo. Sangue carmesim que lava ele, purifica ele, e ele recebe a eternidade, porque no seu coração, Pai, há arrependimento. Ele confessou, viveu, e no seu coração está escrita a nova lei, ele aceitou, está lá brilhando. É assim que funciona. Então, meus irmãos, saiba que Jesus, tudo isso passou. Jesus levou a cruz, carregou a cruz, foi ao matadouro, sem sequer murmurar, calado, aceitou tudo em prol de você, em prol dessa geração, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas porém eu digo para você: só recebe essa salvação aqueles que aceitam, aqueles que crê e obedecem. E não só crer e obedecer, mas tem que crer, obedecer e passar pela aprovação. A palavra diz: bem-aventurado o varão que suporta a aprovação, porque depois de ter passado, receberá a coroa da vida. Jesus diz em Apocalipse: sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Então vai ter um percurso. Você vai ter que pegar a tua cruz, renunciar a você mesmo e fazer o percurso. Você passar pela provação. Muitos chamados, poucos aprovados. Muitos chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque não suportarão a aprovação. Não suportarão o teste de Deus. Vão murmurar, vão reclamar, como fizeram Israel lá na saída do Egito, do pecado, da escravidão, que simboliza o pecado, escravidão, né? Tirou de lá, da escravidão, que seria como fosse hoje, Jesus tira nós do pecado, da escravidão, e agora tem um percurso. E nesse percurso, não devemos blasfemar contra Deus, nesse percurso. É isso, meus irmãos. Então, eu deixo para vocês. São tantos papais que levantaram e dizem que continuam insistindo. Mas esses papais que levantaram são pais, são papais falsos, são papas falsos que distorcem a verdade de Deus, que criam dogmas. Eles beatificam homens. Homens morrem, são mortais, idólatras, e eles criam e falam, esse é santo. Santo não sei o quê. É eles que criam isso. Se tornam eles blasfemos e enganadores porque se colocam no lugar de Deus. E eles não são deuses. São homens. São falsos pastores. Falsos papais ou falsos papas. Papai quer dizer papa. Papa quer dizer papai. Isso é o maior engano da humanidade. Eu estou aqui não para agradar. Como disse Jesus na sua palavra aqui, Jesus disse, eu vim trazer divisão, eu vim trazer espada. Por quê? Porque confronta a mentira, confronta o lado negro, confronta a escuridão. Nós somos luz. Jesus disse que Ele é a luz e que nós também somos luz. E dentro dessa luz, a verdade de Deus. Somos pequenos, mas o que está dentro de nós é grande, poderoso e eterno, o qual promete a todos que obedecer e viver os ensinos da palavra, serem vitoriosos e herdar o reino eterno. O reino que Deus preparou desde a fundação do mundo, para aqueles que vencerem, aqueles que crerem, aqueles que sofrerem, aqueles que levarem a cruz e suportarem a aprovação. Eu até digo assim, irmãos, você vai ser provado. O que eu mais desejo a você é que você, dentro dessa aprovação, seja aprovado. E a única forma de você ser aprovado é você colocar Jesus na sua frente e falar, Jesus, meu Senhor, meu Rei, meu Salvador, me ajuda a vencer as lutas, para a glória do Deus Criador, nosso Pai. E assim você vai ter vitórias. E viver o Evangelho da obediência, tudo que é nos ensinado. Faça isso e você terá vitória. Não preocupe com as coisas do dia a dia e do mundo. Eu aqui estou nessa chácara, hoje um dia chuvoso, está chovendo, o galo cantando todo o tempo. E nós sabemos que tudo isso aqui vai ficar e nós iremos. A palavra diz que você e eu somos forasteiros. Jesus disse, eu não sou deste mundo como vós também não sois. Então Jesus acrescenta mais no Evangelho. Antes buscai o reino de Deus e sua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada. Aí os apóstolos também nos induzem a mais a crer nisso, dizendo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Oh glória, isso é maravilhoso. Então é nos ensinar a buscar as coisas de cima, as coisas de Deus, a juntar tesouro no céu, não da terra. Aqui são uma passagem breve, somos forasteiros. E no tempo determinado, o anticristo vai governar e tudo que nós construímos e fizemos, o próprio Deus, para que se cumpra as escrituras, vai permitir que ele tome posse de tudo. Desde um centavo que está na sua conta, os seus bens materiais, sua casa, seu lar, esse mundo, vai se cumprir a escritura. O diabo fala para Jesus, lá em Lucas 4, que tudo isso foi me dado. Tudo isso aqui é meu. Eu dou a quem quiser. Só você ler lá em Marcos capítulo 4. A tentação de Jesus, tudo que ele fala. Ele oferece aquilo que foi entregado para ele por um período de tempo. Não é dele, é do Senhor.
É tanto quer o Senhor que depois que passar todo o processo da profecia, a palavra diz que o mundo será extinguido. Haverá extinção total de toda a face da terra, toda a terra vai ser queimada. Assim como foi guardado o mundo antigo para o dilúvio, assim também é guardado, é entesourada a terra para o dia do grande fogo, a destruição dos ímpios e de toda a terra. E fez Deus, está escrito, novos céus e nova terra. Amém, meus amados? Essa é a promessa do Senhor. Vitórias e bênção para vocês. Crendo no único Deus, Pai, Pai do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pai da geração dos salvos. Pai é somente Deus. Mateus 23, 9, ok? A um só chamei de Pai. O vosso Deus que está nos céus, que é eterno, de eternidade e eternidade, e seu reino não terá fim. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que eu deixo ao encontro do seu coração. Não se deixe enganar por essa elite que aí está, que é o governo da besta, que é o governo político 666, ok? Paz e graças, meus queridos e amados irmãos, e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.